divulgado hoje, o Vaticano confirmou, com o aval do Papa Francisco, a possibilidade de padres e bispos abençoarem casais homoafetivos, desde que essa prática não seja confundida com o casamento. A orientação foi divulgada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, que é o órgão mais importante da Santa Sé, em termos de teologia e herdeiro da Santa Inquisição. De acordo com o órgão, são possíveis as bênçãos aos casais em situação irregular, também isso é importante, aos casais em situação irregular e aos casais do mesmo sexo, cuja forma, é o que está escrito nesse documento, cuja forma não deve ser qualquer fixação ritualística por parte das autoridades eclesiásticas, a fim de não produzir uma confusão entre a bênção característica do sacramento do matrimônio. Então, quer dizer, padres estão autorizados a abençoar, a dar a bênção a esses casais, não misturando com o casamento. Não vai ser uma cerimônia de casamento, mas é uma bênção. Madá, vou até começar com você aí, que entende também isso, você como católica, né? O que significa essa bênção, essa autorização para essa bênção, o que isso representa na evolução, inclusive, da Igreja Católica? Isso vai depender de quantas pessoas homossexuais querem essa bênção também, né? Porque o que a gente tem visto é um avanço muito grande do Papa Francisco. Agora, no final de outubro, ele liberou, por exemplo, para que pessoas transexuais possam ser padrinhos e madrinhas em casamentos e em batizados. A igreja tem andado muito atrás dos costumes, nos últimos 10 anos, principalmente. 10 anos atrás, para você batizar filho de mãe solteira, tinha que falsificar o documento ali. Eu fiz assim. Não fui eu que falsifiquei, foi o padre. Você não conseguia. Porque como eu não estava em um casamento, e casamento aqui, gente, não é civil, tá? É religioso. Se você não está num casamento religioso, eles não deixavam batizar aquela criança. E aí você ouvia dos padres dando entrevista na televisão na maior cara de pau. Não, porque a gente acolhe, porque veio do Vaticano que a criança não tem culpa. Mas aí, quando você quer fazer o batizado, eles te colocam impedimentos burocráticos que não tem para os outros, então você nunca consegue. Essa bênção que ele está falando agora, também nós temos que ver como vai funcionar na prática. Porque, por exemplo, um casal que é separado, divorciado, legalmente, tudo certinho, mas não se divorciou na Santa Sé, não anulou o casamento anterior no Vaticano. Ele não pode casar na igreja, mas já há uma decisão anterior de que ele poderia receber uma bênção, que é essa mesma bênção que vai ser dada aos casais homossexuais. Em quantas paróquias você consegue essa bênção efetivamente? Quantos padres efetivamente querem que aquele casal que não é casado na igreja bote a fotinho deles no Instagram com o padre atrás? Depende de como é aquela comunidade. Vai ter comunidade que vai achar, nossa, muito legal, porque embora não possa casar, a gente está acolhendo. E vai ter comunidade que vai falar que o padre está abençoando um pecado. Então, assim, na dinâmica da igreja, que é tão capilarizada, que existe no mundo inteiro, há séculos, né, há mais de milênio, que absorve culturas diferentes, o Papa falar é uma coisa. Isso ter consequência na igreja da porta da sua casa é outra completamente diferente. E temos de lembrar que o Papa Francisco não tem um apoio massivo de cardeais. Existe um movimento conservador que as atitudes do Papa Francisco têm avivado bastante. Como na época do Papa Bento XVI, o posicionamento dele avivava muito os grupos mais progressistas. Então, assim, é um símbolo, Fabiola, é um símbolo da Igreja Católica. É um movimento simbólico muito interessante. Agora, o quanto isso é realmente importante para as pessoas e como isso vai ser utilizado é com o tempo. O catolicismo é uma religião tão antiga que a pessoa se diz católica e não vai à igreja.
Então, para essas pessoas, essa bênção serve de quê, Eu acho exatamente? que é É interessante um isso que você está símbolo falando, colocado. isso que você está falando, né, Omadá, porque eu acho que a possibilidade disso, por exemplo, eu tenho amigos que casaram e eles receberam uma bênção dessa, mas uma bênção dessa escondida, de uma pessoa que é religiosa, mas que foi à casa deles dar essa bênção. A gente vê casos assim. O fato do Papa Francisco autorizar isso é muito forte, no sentido de falar, vocês não precisam mais se esconder para receber a bênção de Deus para essa união. É simbólico, né? A gente vê, por exemplo, eu tô aqui vendo nas redes sociais algumas repercussões. O Gil do Vigor, por exemplo, que é super famoso, ele falou: olha, eu tô muito feliz com essa notícia divulgada hoje, que o Papa Francisco assinou um documento autorizando a bênção de casais do mesmo sexo. Muitas pessoas ainda deixavam de se casar como gostariam por não poderem ter essa bênção. Essa bênção é importante para uma comunidade enorme que até então não recebia uma bênção como essa. O Papa autorizar essa bênção, eu acho que tem essa importância, né? Ô Josias, o que você acha? Eu acho também muito importante, Fabiola, o Papa Francisco, sem questionar os dogmas da Igreja, ele vem tentando oxigenar as atitudes da Igreja Católica, né? E ele já vinha dizendo, eu vi uma entrevista dele na qual ele dizia, olha, se um gay entra na minha igreja e pede apoio, eu não vou enxotar a pessoa da igreja, vou acolher essa pessoa. Então, ele está autorizando um sacerdote a abençoar uma união homoafetiva sem que isso se confunda com a liturgia do casamento, com os sacramentos da união convencional que a igreja, os casamentos que a igreja realiza. Até do ponto de vista legal, a gente costuma chamar de casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não é isso, não é uma união civil, mesmo fora do ambiente religioso. O que se fez no Brasil e em muitos outros países foi a formalização de uma união que já existe e que gera direitos. Direito à herança, direito a tratamento de saúde como dependente, há uma série de direitos que precisam ser regulamentados. E ele aqui está avançando na seara religiosa. Eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo, trabalhando na Folha de São Paulo, fiz um artigo criticando um religioso, Monsenhor Arnaldo Beltrame, era uma pessoa de grande prestígio, nem sei qual é o destino dele, mas ele era porta-voz do Dom Paulo Evaristo Arnes, e ele disse, em certa ocasião, que a união entre pessoas do mesmo sexo é contra a natureza, é o mesmo que ir contra a lei da gravidade. Veja a que ponto chegou esse Monsenhor Beltrame. E com as palavras dele, ele sobrepôs a lei de Newton às recomendações até de Cristo. Fique supondo, Fabiola, a volta do Filho de Deus à Terra. Aí chega um casal homoafetivo e pede a bênção a Jesus e ele vai dizer, não, eu acho que as pessoas devem amar umas às outras, mas só em determinados casos. É. Só os heterossexuais merecem esse amor. Então, acho que os religiosos eles precisam atentar também para as tábuas de Moisés. Não podem desprezar o que a Bíblia diz. As pessoas precisam ser acolhidas, não importa que tipo de união queira fazer, que tipo de amor queira nutrir, tudo precisa ter acolhida sobre a terra, se você leva em conta até os evangelhos, os preceitos evangélicos, né? Então, acho que o Papa avança, e há uma certa hipocrisia nesta condenação que a Igreja faz da união homoafetiva, porque o voto de castidade, Fabiola, submete os sacerdotes da Igreja a uniões homoafetivas às escondidas, nos conventos, agora me foge o nome do centro de formação de padres lá. Está lá, todos eles têm essas pulsões sexuais também, não se anulam porque fez voto de castidade. Então há muita hipocrisia nisso. Acho que o Papa acerta ao avançar, ao admitir a bênção, não se confunde isso com casamento. Agora, vai haver uma resistência muito grande, já há, vai continuar havendo, e não sei se isso subsiste ao papado
do Papa Francisco. Depois que for um outro Papa, ele pode rever essas coisas, mas